Nas guerras modernas, né, normalmente vence quem domina o espaço aéreo antes mesmo de dar o primeiro disparo. Mas uma coisa vem mudando, né, os campos de batalha, os drones. Os drones são artefatos de extrema importância e já falamos aqui no canal do porquê que o Brasil precisa, né, investir mais nisso. Mas o Brasil aparentemente deu algumas respostas. Uma delas, né, foi uma resposta assinada em Paris, na maior feira de defesa do mundo, e também que envolve aí uma enorme empresa, né? A CBC, que foi a maior fabricante de munições das Américas, né, fechou um acordo aí, aparentemente com a Leonardo, um dos maiores grupos de defesa, né, da Europa, para desenvolver e fabricar munições de 30 milímetros, né, inteligentes, voltadas exclusivamente para drones. Isso é muito importante e vamos dar uma atenção, um foco total nisso hoje aqui no canal. Eu sou o Léo David, pessoal, você está no Esfera Militar. Antes de começar, por favor, se inscreve aqui abaixo no canal, deixa o like de vocês, também ative o sino para receber os próximos conteúdos aqui no canal. Lembrando, pessoal, temos uma enquete lá na aba de comunidade, né, para vocês escolherem qual é o melhor dia, né, para nossa live semanal aqui no canal. Uma live que a gente vai responder perguntas, falar sobre alguns temas atuais. Então, por favor, vão lá e marquem a enquete, tá bom? Vamos ao vídeo. A Eurosatori é a maior feira de defesa terrestre do mundo. Acontece em Paris e reúne aí centenas de empresas de dezenas de países. E também é onde os grandes acordos militares normalmente, né, são selados longe das câmeras. Foi lá, né, em junho de 2026, que os CEOs e vice-presidentes aí da CBC e também da Leonardo se sentaram à mesa, né, e assinaram um acordo de desenvolvimento conjunto. Do lado brasileiro, Fábio Mazzaro e Fernando Salmo, e do lado italiano, Luca Perazzo, da Leonardo. O objetivo do contrato é a munição especial nos calibres de 30 milímetros, com uma tecnologia de espoleta que ainda não existe em produção em nenhum lugar da América do Sul. Mas antes de falar da tecnologia em si, eu preciso dar aí um contexto rápido. Por que esse calibre de 30 milímetros? E também por que agora, né? São perguntas aí que podem aparecer na cabeça de vocês. Bom, eu acredito que os drones que ameaçam, né, os exércitos hoje não são os grandes, aqueles que voam alto, né, e custam aí milhares de dólares, né? São, na verdade, os pequenos, os comerciais, né, que são modificados, os que custam aí, por exemplo, menos de 10 mil dólares, né? E que carregam explosivos. Isso é muito barato para a eficácia, né, desses artefatos. E contra esses, né, os mísseis caros não conseguem interceptar de forma eficiente. É o que a gente tem vendo aí, né, nos últimos tempos. O canhão automático de 30 milímetros seria a resposta mais custo-efetiva, vamos dizer assim, para esse problema todo aí. O desafio, na verdade, é fazer com que essa munição seja inteligente, né, o suficiente para acertar esses alvos pequenos rápido, né, e sem que eles escapem no ar. Então, esse é o grande desafio em utilizar esse tipo de munição. O custo, né, como eu falei, e também a eficácia. E é exatamente aí que entra a tecnologia central desse acordo. A Leonardo vai fornecer uma espoleta de proximidade multifuncional programável. O nome é bem técnico, né? Mas o conceito é direto. O projeto detecta, né, quando está próximo ao alvo e explode no momento exato para maximizar os danos no ar, sem precisar de um acerto direto. Esse tipo, né, de espoleta existe em sistemas maiores, né, em mísseis mais sofisticados e tudo mais. Mas adaptá-la para a munição de um canhão aí automático de 30 milímetros, né, um calibre aí que acaba disparando centenas de projéteis por minuto, é um desafio de engenharia em outra escala, vamos dizer assim. A munição precisa ser barata o suficiente para ser usada em um volume, robusta o suficiente também para aguentar a aceleração do canhão, e também precisa de um sistema eletrônico que funcione perfeitamente a cada tiro. A Leonardo entra, né, em um sistema eletrônico e a CBC entra com a capacidade industrial para fabricar em escala. Isso é muito bom para o Brasil, pessoal. Estamos falando aqui de uma parceria que pode revolucionar a construção de munições antidrones. Para mim, uma coisa bem importante, né, também aí nesse acordo todo, né, a tecnologia em si é importante, mas a munição, né, que está sendo projetada aí de sistemas de armas é da própria Leonardo. Então essas torres aí, né, com canhão, né, o Blaze 30, esses sistemas têm uma característica muito específica. Eles são livres, né, do ITAR. O ITAR é um conjunto aí de regulações americanas que acaba controlando, né, as exportações de tecnologia militar. É a primeira vez que eu trago isso aqui no canal, mas é bem interessante falar. Então, qualquer país que usa componentes americanos, né, em seus sistemas de defesa e tudo mais, precisa da autorização dos Estados Unidos para reexportar ou transferir, por exemplo, né, tecnologia.
Isso cria aí uma dependência enorme, né, dos Estados Unidos, meio que é uma forma com que eles controlam, né, quem consegue exportar ou não essas tecnologias militares. E também limita quem pode comprar o quê, né, no mundo todo. O sistema da Leonardo, né, por ser europeu e não americano, e sem componentes, né, sujeitos ao ITER, que eu comentei agora, pode ser vendido aí, né, para qualquer país do mundo, né? Então, sem a aprovação, por exemplo, americana e tudo mais. E a munição que o Brasil vai produzir vai junto dessa leva aí, né? Então, sem nenhuma amarra com os Estados Unidos. Isso é muito interessante e também dá uma autonomia muito grande ao Brasil. Isso tem duas implicações diretas, né, aqui no Brasil. A primeira é estratégica. O Brasil pode equipar suas próprias forças com a tecnologia de ponta, sem ficar sujeito a pressões ou a vetos dos Estados Unidos ou de qualquer outro país. Em tempos de geopolítica volátil, né, isso é uma autonomia real. E é isso que a gente vem vendo, né, aqui nos últimos anos. A segunda é a comercial. A CBC passa a ser a fornecedora de munição anti-drone, né, para o mercado global, que acaba crescendo aí num ritmo acelerado, né, com os conflitos modernos mostrando a importância dos drones, como comentamos. Qualquer país que comprar um sistema, né, desse tipo, da Leonardo, vai precisar dessa munição, consequentemente. E é isso que torna tudo tão incrível e tão avassalador para o Brasil. E parte dela também pode sair de fábricas brasileiras, né? A CBC já é o maior fabricante de munições das Américas por volume. Ela tem um histórico aí de fornecimento, né, para mercados exigentes, vamos dizer assim. E com essa parceria, ela entra em um segmento que, sinceramente, praticamente inexistia há 5 anos, por exemplo, atrás, e que hoje é considerado, né, prioridade estratégica por praticamente todos os exércitos relevantes no planeta. Os drones mudaram os conflitos atuais. E sempre comentamos aqui no História Militar o quão importante isso é. Também tem um ponto que eu acho que merece atenção e que vai além, né, do produto em si, né, os acordos como esse aí não são só sobre fabricar, né, peças de metal e tudo mais com eletrônico dentro, por exemplo. Engenheiros brasileiros, né, da CBC vão trabalhar lado a lado com engenheiros da Leonardo em um projeto de sistemas eletrônicos embarcados, né, em munição e tudo mais. Então esse conhecimento fica no Brasil, né? É por isso que é interessante essa questão de transferência de tecnologia em todas as áreas da defesa, né? Então acaba que fica uma coisa inteligente, né? Forma gente aqui no Brasil, cria uma capacidade técnica que pode ser aplicada a outros projetos e tudo mais. Então é exatamente esse tipo aí de parceria, né? Que o Brasil deve priorizar e também que precisa aí meio que para avançar no setor de defesa, né? E tudo mais. Então não comprar um produto pronto, mas aprender fazendo. Isso é importantíssimo, né? Eu acredito que seja um dos motivos, por exemplo, do Gripen ter dado tão certo aqui no Brasil, né? Devido a isso, apesar de a gente não ter recebido todos, né? O acordo foi assinado, a tecnologia existe e a capacidade industrial da CBC está ali. O próximo passo é desenvolver, né, de forma que o produto se estenda, né? E testes balísticos sejam realizados, certificação, integração com sistemas da Leonardo. Esse processo, claro, né? Eu sei muito bem disso, leva um tempo, e não vamos ver essa missão em linha de produção em 6 meses, né, pessoal? É óbvio. Mas a direção está traçada, na minha opinião. E em um setor onde a corrida antidrone está no centro das prioridades de defesa de quase todos os países relevantes. Entrar cedo e com um parceiro tecnológico sólido é uma vantagem que pode ser decisiva nos próximos anos. Mas e você? Você acha que essa parceria vai para frente, que é interessante para o Brasil? Acho que o Brasil está fazendo a escolha certa, né, ao se associar a Leonardo para desenvolver essa capacidade aí internamente aqui no Brasil, ou que deveria buscar, por exemplo, soluções totalmente nacionais, né, nem fazer parceria nem nada para aprender sobre a tecnologia, sem depender de uma tecnologia estrangeira. Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários, esse tipo de debate, né, o que move aqui o canal, pessoal. Então, por favor, deixe os comentários aqui abaixo. Claro, com muito respeito, lembrando, pessoal, sou apenas um entusiasta do campo militar, não sou um jornalista, né, então podem falar tranquilamente aí abaixo, com muito respeito, que eu vou responder vocês, tá? Eu vou interagindo, leio todos os comentários, então, com esse pessoal, até o próximo vídeo.